Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre a grande vitória do Vasco em cima do América Mineiro. Confronto direto entre as duas equipes, né? Batalha ali dentro da zona de rebaixamento, que não é mais, né? Que já que o Vasco ganhou, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. América Mineiro 0, Vasco 1, gol do Jair no final do jogo. E eu vou detalhar aqui para vocês como é que foi essa partida entre as duas equipes, né? Para detalhar melhor, como eu sempre começo as minhas análises, né, da partida, especificamente do time carioca, o Ramon Dias ele repetiu a escalação que ele começou contra o Coritiba, né? A escalação foi o seguinte: Léo Jardim no gol, nas laterais Puma e o Piton, como tem sido, e o Medel com o Léo na zaga. No meio campo, o Zé Gabriel, sempre fazendo protegendo a frente da zaga do Vasco, Paulinho caindo um pouco mais pela direita e o Praxedes um pouco mais pela esquerda, e a linha de três atacantes, né? De um lado, na ponta direita, o Rossi, na ponta esquerda, quem jogou foi o Payet, e o Verratti lá na frente, fazendo o centroavante, né? Só que o Vasco se encontrou em mais dificuldades do que se imaginava, né? O Vasco que propôs, né? O Ramon Dias propôs esse time que venceu o Coritiba, mas imaginou que o América colocaria o Vasco em situação muito delicada durante a partida. O primeiro tempo do Vasco não existiu praticamente por conta de toda a estratégia que o Fabian Bustos, o técnico do América, impôs para cima do Vasco, né? O Vasco que tem em sua armação de time uma força muito grande pelos lados do campo, né? Principalmente pelo lado direito, onde no jogo contra o Curitiba, principalmente, o Rossi, o Paulinho e o Puma, eles tomaram conta daquele setor, né? E até mais do que pelo lado esquerdo, né? Onde cai muito o Piton, logicamente, né? Pelo lateral esquerdo, né? O Payet e o Praxedes, né? O Vasco ele usou muito naquele jogo o lado direito ali com essa trinca, né? Só que estudando bastante o Vasco, né? O técnico Fabian Bustos, logicamente, ele montou uma linha de 5 para a América, né? Deixando o Ricardo Silva, o Burgos e o Maidana como os três zagueiros, né? E o Juninho fazendo uma espécie de ala pela direita e o Nicolas sendo liberado pelo lado esquerdo, né? E quando o Vasco tentava atacar, havia uma dobra de marcação nas duas pontas, tanto com o Rossi ali caindo para aquele lado, com o Puma ou com o Paulinho, e o América duplicou ali a marcação. O lado esquerdo do Vasco praticamente não existiu. O Payet, o Praxedes e o Piton, eles praticamente foram peças nuas em questão de ataque do Vasco. O Vasco praticamente não atacou para aquele lado. Quando o Vasco tentava atacar, era buscando mais o Rossi, né? Em poucos momentos, ou raros momentos, o Vasco conseguiu um escape para aquele lado, né? E quando conseguia escapar, os acabamentos das jogadas não eram bons, né? E como o América conseguiu anular todo o esquema de ataque do Vasco, o América ele se sentiu confortável dentro da partida e construiu um primeiro tempo muito forte, né? E o América até merecia sair do primeiro tempo em uma boa vantagem para cima do Vasco, né? O América teve assim inúmeras oportunidades ali, já começar pelos 5 minutos do primeiro tempo. Claro que não foi uma grande chance sim, criada pelo América, mas foi uma finalização muito esperta ali do Martinez, né? Tentando encobrir o Léo Jardim do meio de campo, né? Ele tentou a finalização, ele até bateu bem na bola, né? Só que a bola subiu um pouco e passou por cima do gol do Léo Jardim. Só que o América foi construindo suas jogadas, né? Se aproveitando dessa marcação que ele impôs ao Vasco, né? Ele conseguiu também, ele adiantava muito a sua marcação, impedindo a saída de bola do time cruzmaltino, né? A bola quando chegava ali com o Medel ou com o Léo, quando a bola estava na posse dos zagueiros do Vasco ali, o time do América ele marcava a frente com uma linha de 3 atacantes ali, né? Com o Rodrigo Varanda, com o Felipe Azevedo atuando por aqueles setores ali, e o Mastriani também atuando nessa linha de 3 na marcação mais adiantada do time do Vasco, né? Isso, o América construiu várias finalizações. Aí começou a aparecer o goleiro Léo Jardim, né? Para começar,
ali aos 7 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de falta do Nicolas, uma bola bem batida, né? O Léo Jardim armou uma barreira só com 2 jogadores, né? E deixou o seu canto mais aberto. O Nicolas bateu forte no canto do Léo Jardim, ali no canto esquerdo, só que o goleiro do Vasco espalmou bem, mandando para escanteio. Na sequência da jogada, no escanteio, na jogada aérea, o América quase abriu o placar com o Maidana ali cabeceando no segundo pau. A bola já tinha passado pelo Léo Jardim, só que a zaga do Vasco, com o Léo, conseguiu afastar a bola do gol do Vasco, e impedindo assim o América de abrir o placar. E não foi só essa chance, foram várias chances que o América construiu, né, ao longo do primeiro tempo, principalmente ali no lance ali aos 30 minutos, né, em jogada ali pelo lado esquerdo, onde estava caindo muito o Felipe Azevedo, dando muito trabalho ali pro Puma e pro Medel. E na jogada construída pelo lado esquerdo, a bola ali sobrou pro Rodrigo Varanda. Ele bateu colocado no canto esquerdo do Léo Jardim, a bola bateu no pé da trave. Na sequência da jogada, a bola sobrou pro Juninho, que chutou pro meio da área e encontrou ali o Martins, que bateu de primeira e bateu forte na direção do gol. E o Léo Jardim operou assim um milagre, uma bola muito forte. Ele teve um tempo de reflexo muito bom, né? E impedindo assim o gol do América, né? Que já estava ali, já até merecia o 1 a 0 ali no placar. E não foi só esse lance, teve outras jogadas. Poucos minutos depois, ainda em construção de vários ataques que o América fez durante o primeiro tempo, pelo lado direito, o Rodrigo Varanda recebeu bola justamente pelo lado direito e ele chutou colocado no canto direito do Léo Jardim, que fez outra boa defesa, impedindo assim mais um lance de ataque do América, né? E o América assim, ele anulou totalmente o Vasco e construiu suas jogadas, só faltou o gol, né? Então o Léo Jardim estava se tornando ali o herói vascaíno, né? Impedindo o Vasco de sair do primeiro tempo assim derrotado. 1 a 0 ou até 2 a 0 a favor do América não seria nenhum exagero, né? O Vasco foi totalmente anulado pelo time do América, né? Através da boa estratégia implementada ali pelo técnico Fabiano Bustos, né? Só que um lance em questão mudou todo o cenário dessa partida. O América, como eu disse, estava impondo seu jogo, estava controlando o jogo, só não fez o seu gol por conta da atuação do Léo Jardim, né? Só que um lance no final do primeiro tempo direcionou os rumos da partida para outro lado. Ali aos 48 minutos do primeiro tempo, num escape raro ali do Vasco pelo lado direito, o Verratti foi numa disputa de bola com o Iago Maidana, o zagueiro do América, e o Iago Maidana fez uma falta em cima do Verratti. A princípio parecia um lance comum de jogo, né? Mas se formos ver prestar atenção melhor no lance, né? O Maidana na disputa de bola, ele acerta o braço no rosto do Verratti. O juiz, o Ramon Abate Abel, ele foi rever o lance, né, através do VAR, e ele viu a jogada e viu o braço batendo, o braço do Maidana assintosamente, né, batendo no rosto do Verratti. E com isso o zagueiro, de forma até irresponsável, né, o zagueiro Maidana, foi expulso e deixando o América com um homem a menos, né, ali no término do primeiro tempo, né. E com essa expulsão, com um jogador a menos, né, os rumos da partida mudou. A estratégia imposta pelo Fabiano Bustos foi quebrada por conta da expulsão do Maidana, né? E o Vasco, com um homem a mais, podendo ter a oportunidade assim de construir melhor o seu jogo e empurrar um pouco mais o América para o seu campo. E essa foi a estratégia do Ramon Dias para o segundo tempo. O primeiro tempo fechou 0 a 0, né? E para o segundo tempo o Ramon Dias já mudou a sua estratégia, né? Ele vendo que o lado esquerdo do Vasco, como eu falei, foi um lado nulo na questão ofensiva, com Payet e Praxedes, né? Ele fez uma mudança, ele colocou o Sebastião Ferreira mais à frente para fazer companhia ali com o Verratti, dando 2 centroavantes ali de área, né? E colocou o Gabriel Peck, né? Então o time do Vasco à frente, ele ficou com o Rossi pela direita e com o Gabriel Peck pela esquerda, a princípio, no início do segundo tempo, e com os 2 centroavantes à frente. O Peck entrou no lugar do Praxedes e o Sebastião Ferreira entrou no lugar do Payet. Então ficou uma companhia a mais com o Verratti ali, o Sebastião Ferreira com o Verratti mais à frente, dentro da área,
E o Gabriel Peck mais pela esquerda e o Rossi pela direita, tendo mais jogadas pelo lado de campo, o pensamento do Ramon Dias foi o quê? Fortificar os lados do campo para ter também mais cruzamentos para a área, já que tinha dois centroavantes ali de área, para o Vasco aumentar seu poderio ali ofensivo, né? O América não mudou os seus jogadores, né? O que mudou foi a mudança de peças dentro de campo. O Fabiano Bustos, ele colocou o seguinte: ele fez duas linhas de 4, né? E deixou o Mastriani mais à frente para tentar puxar qualquer tipo de contra-ataque para o América, né? Já que ele já sabia que o Vasco ia para cima e qualquer espaço que o Vasco pudesse dar, ele ia aproveitar. Ele fez a linha de 4, duas linhas de 4, e o escape dele seria com o Rodrigo Varanda pela direita e o Felipe Azevedo pela esquerda e o Mastriani mais à frente, né? E ali no início do segundo tempo até estava dando certo, que em alguns momentos o América estava conseguindo até escapar. O Vasco correu um certo perigo com esses contra-ataques do América. A questão toda é, por conta do desgaste, né? Tava fazendo muito calor e lá em Minas, né? Não só lá em Minas, no Brasil todo tá muito quente, né? Por conta do desgaste, os pontos do América, tanto o Felipe Azevedo quanto o Rodrigo Varanda, eles ficaram bastante cansados e aí baixou o nível de ataque do América, né? E o Vasco foi só crescendo com a partida, né? Alguns cruzamentos, principalmente com o Piton ali pelo lado esquerdo e jogadas trabalhadas pelo lado direito também. Algumas bolas já estavam entrando. O Ramon Dias, ele trocou os lados do Peck com o Rossi começou a cair pela esquerda e o Peck pela esquerda, pela direita. O Rossi também começou a cansar ali os 15 minutos do segundo tempo. Aí ele fez a troca, tirou o Rossi e colocou o Serginho para ocupar aquele lado esquerdo ali. Então ficou o Peck pelo lado direito, ali ao lado do Puma, e o Serginho pelo lado esquerdo, junto com o Piton ali para aquele lado, e jogadas pelos lados, muitos cruzamentos, e também infiltração ali do Peck por dentro da área. E alguns jogadas foram trabalhados principalmente pelo lado direito, né, buscando o Peck. Em alguns momentos ele causou perigo pro gol do Cavicchioli, né? Em uma finalização que ele chutou pro meio da área e o Cavicchioli ele espalmou para fora da área, né? Só que o Vasco não tinha criado assim uma situação tão clara assim para marcar o seu primeiro gol, né? E aí o Ramon Dias continuou mudando o time, né? Ele colocou o Jair no lugar do Zé Gabriel que não fez uma boa partida, errando muita saída de bola do Vasco no primeiro tempo, principalmente, né? E para aumentar esse poderio ofensivo, o Jair já tem um jogador mais ofensivo do que o Zé Gabriel, né? Então ele colocou o Jair também para ganhar nessa questão da bola aérea, e o Jair é um volante que se infiltra mais, né? O Zé Gabriel é um volante que é mais combatente, né? O Jair tem marcação, mas também tem muita infiltração, e isso é a ideia também do Ramon Dias para o restante da partida, né? Para a reta final da partida. O Vasco começou a assustar um pouco mais nas bolas aéreas, com o Verratti, em algumas cabeçadas. Uma cabeçada aí que dá um peixinho, a bola vai por cima do gol. E o América já sentindo um pouco mais, por causa do pouco ataque, puxada de contra-ataque que o América tinha, estava ficando muito encurralado. E quando o América conseguia a posse de bola, dava chutão para frente, a bola voltava para o Vasco, né? As substituições que o técnico do América fez, mudando seus pontos, não surtiu muito efeito. O Pedrinho e o Casares entraram no lugar do Felipe Azevedo ali e do Rodrigo Varanda, que sentiu também. A princípio ele colocou mais um zagueiro, colocou o Éder no lugar de um dos pontas, fazendo uma linha de 5, porque o Vasco já estava começando a entrar mais na área do América, né? Só que foi passando o tempo, só que o América não estava tendo mais puxadas de contra-ataque. E o Vasco só insistindo na sua bola aérea, já estava causando perigo. Já ali aos 40 minutos, ali por volta dos 40 minutos, cruzamento do Piton, o Verratti ele acaba acertando a cabeça na trave, no pé da trave direita do Cavicchioli. E assim, o gol do Vasco já estava um pouco amadurecendo, né? E já ali aos 46 minutos do segundo tempo, em uma falta aí que o Juninho ele mexe a falta em cima do Gabriel Peck, né? Numa escapada, uma falta aí que o Paulinho cobrou,
né? O Paulinho foi para a cobrança da falta, ele cobrou a meia altura e o Jair desviou num toque muito inteligente ali do Jair, né? O Jair que não estava errando alguns passes ali na construção de ataque do Vasco, né? Mas só que nessa jogada ele foi muito bem. O Paulinho cruzou a meia altura, ele desviou e a bola acabou meio que cobrindo ali o Cavicchioli, que não conseguiu fazer a defesa, ele ficou estático e a bola foi sem chances no canto esquerdo do goleiro americano, fazendo ali 1-0 para o time do Vasco, depois de tanta insistência ali, fazendo prevalecer ali a vantagem de um homem a mais, né? E aí o Vasco conseguiu o seu gol finalmente ali, já beirando a reta final, faltando poucos minutos para acabar a partida, né? O América ainda tentou algum tipo de ataque ali no fim do jogo para tentar desesperadamente ali empatar a partida, já que a situação do América, mesmo até com o empate, já era desesperadora, né? Já que o América está muito atrás já do Vasco, né? O América está com 17 pontos e o Vasco com 23 a princípio, né? Antes de começar a partida. Né? E o empate já não era bom para o América, mas pelas circunstâncias do jogo, como o jogo se desenhou, né? Principalmente através da expulsão, como eu falei, do Maidana, o empate até que estava de bom tamanho para o América. Só que o Vasco conseguiu fazer o seu gol, fazendo com que o América ficasse numa pior ainda na classificação do campeonato, e o Vasco finalmente conseguia aí sair da zona de rebaixamento. Como eu havia dito, com essa subida de produção do Vasco, né, o jogo se encerrou 1-0 com o gol do Jair, né, uma grande vitória do Vasco, com essa subida de produção do Vasco, constante até, né, o primeiro tempo do Vasco nesse jogo contra o América foi bem abaixo, né, muito até por conta da boa atuação do América. Eu achei o América muito bem. Às vezes eu acho que falta um pouco de sorte, ou talvez um pouco de melhor acabamento para o time do América, que em alguns jogos até trabalha bem a questão ofensiva, mas deixa muito a desejar, e em alguns momentos acaba estourando lá atrás, e aí nesse jogo foi a questão da irresponsabilidade do Maidana, enfim. Mas a questão do Vasco, ele não quis saber, né? Se aproveitou dessa vantagem de um homem a mais, e ali no fim do jogo conseguiu construir a sua vitória de 1-0, e consequentemente com essa vitória o Vasco finalmente deixou a zona de rebaixamento. E como eu falei, o Vasco não vai cair, né? A não ser que o Vasco aconteça uma queda brusca, mas do jeito que os jogadores do Vasco e o Ramon Dias tá tão focado nessa questão, o Vasco só vai caminhar para frente e deixar a zona de rebaixamento para trás. Bom, essa foi a minha análise sobre a América 0, Vasco 1. O Vasco agora tem um outro confronto direto, né? E esse é mais direto ainda. É o jogo contra o Santos. O jogo vai ser domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro, com torcida do Santos. O Santos conseguiu a liberação da sua torcida. Vai ser um jogo importantíssimo. Dessa vez o Vasco não vai, a torcida do Vasco não vai encontrar um ambiente tão melhor, porque a torcida do Santos provavelmente vai em peso para a Vila Belmiro. Esse jogo contra o América, o Independência está praticamente todo da torcida do Vasco, e vai ser diferente na Vila Belmiro, né? Mas o momento do Vasco tá melhor do que o Santos, apesar do Santos ter ganho do Bahia na última rodada, né? Os dois, assim, vai ser o momento do Vasco e a qualidade do jogo do Vasco se sobressai ao que vem mostrando o time do Santos, né? Então vai ser um jogo bastante pegado, esse Santos e Vasco. Jogo importantíssimo, e aí vê os desdobramentos, como é que vai ser a sequência do Vasco para o resto do Campeonato Brasileiro. E a tendência, se o Vasco continuar nesse rumo, é cada vez mais subir para o meio da tabela e talvez, assim, logicamente, com uma construção de bons resultados, buscar vaga ali numa boa posição ali para a Sul-Americana. Bom, essa foi a minha análise sobre América 0 e Vasco 1. O que vocês acharam da partida do Vasco, da partida em si, né? Eu achei que foi um bom jogo, né, para dois times que estão ali na zona de rebaixamento, na parte de baixo da tabela. Eu achei que foi um jogo muito bom, bem desenvolvido, com boas estratégias e tal. E um jogo que teve suas histórias, teve seus roteiros e ficou com um final feliz para o time Cruz-Maltino. Bom, se vocês gostaram da minha análise desse vídeo, deixe seu like.
comenta, compartilha e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal Opinando. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela companhia e pela presença. Futuramente vai haver mais jogos ali, aí para eu comentar, mais análises. E no próximo análise de futebol vai ser o jogo importantíssimo entre Fluminense e Internacional que vai acontecer na quarta-feira. Bom, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e tchau!